Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da impulsividade, na compra. Então, quando que a gente vai entender que esse comportamento, de compra se tornou patológico? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema. Eu sou a Lara da Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Bom, então vamos entender essa questão, da compra compulsiva, impulsiva, ou seja, quando que a gente vai entender que esse comportamento ele se tornou patológico, ou seja, que esse comportamento está trazendo tanto prejuízo que a gente pode identificar como parte aí ou de um transtorno, de um quadro ou um transtorno, tá? Então vamos entender a primeira questão, a gente é bombardeada de informações o tempo inteiro, a gente, com toda essa questão da internet, da velocidade, da compra online, esses comportamentos estão muito facilitados, Então isso é uma questão aí que a gente está tendo que lidar, que é mais recente, não era tão comum, A gente tinha que se deslocar para ir até uma loja, para ir até o mercado. Hoje a gente tem a facilidade na palma da nossa mão, ou seja, eu peço a comida, o restaurante, o mercado ou qualquer outra coisa que eu preciso comprar está muito facilitado, Então tem um excesso de estímulos. Agora, a gente precisa identificar quando que de fato eu tô sem controle nenhum em relação aos meus gastos e quando esse comportamento acaba trazendo uma série de prejuízos que aí não é só para a pessoa, mas para a família como um todo. Porque se eu não tenho mais controle, eu me endivido, eu vou dependendo de outras pessoas, eu vou pedindo, eu vou pegando emprestado, ou seja, eu vou tendo dificuldades que acabam às vezes se estendendo à minha família, amigos, etc. Então eu vou te falar alguns sinais para você tentar identificar se essa compra se tornou prejudicial, ou seja, se a gente vai pensar alguma questão relacionada a uma patologia. Então, eu vou te dar alguns sinais. Primeiro ponto, você pensa em comprar o tempo todo? Então, o tempo inteiro você está pensando no que vai comprar, desejando alguma outra coisa. Esses pensamentos em relação ao consumo estão presentes aí por um tempo importante no seu dia, na sua semana, no seu mês? Então, a primeira coisa que você precisa identificar. Lara, eu penso muito, eu penso na hora do trabalho, eu não quero fazer o que eu tenho para fazer, eu procrastino, eu abandono porque eu tô ali pensando, olhando, buscando, tá? Ou até comprando de fato. Então esse é um ponto que você tem que olhar com cuidado aí, que vai ser um sinal de alerta. Segundo ponto, você tem vergonha depois do que você compra, ou seja, você esconde. Então você compra em excesso, essa compra tá tão excessiva que passou daquela situação em que eu compro, eu quero mostrar para minha amiga, eu quero falar para meus familiares, para meus parceiros. Não, eu compro, eu escondo, eu deixo de mostrar para as pessoas, eu não permito que as pessoas saibam que eu comprei, porque eu tenho um sentimento, inclusive, de culpa em relação a isso. Então, eu escondo o que eu compro. Esse é um outro fator importante e de risco aí, tá? Outra questão importante, eu sinto culpa após essa compra, então eu escondo e ainda assim eu me sinto culpada, tá? Ou culpado. Então, esse é uma outra questão importante que precisa ser identificado. Então, se eu penso o tempo inteiro, se eu compro e eu começo a esconder, e aí, por todo esse movimento, eu me sinto culpada também, porque eu sei que, de repente, eu tô com problemas financeiros, precisaria ser diferente, eu precisaria ter feito um gasto mais adequado com esse dinheiro, ou eu não precisava daquilo. Então esse é um terceiro ponto. Quarto ponto importante, após essa compra, depois que terminou essa compra, já perde completamente o interesse, ou seja, comprou a hora que chega, não tem mais interesse nenhum, não faz mais nenhum sentido aquela compra. Então eu tô falando de 4 pontos, importantes para você observar aí. Se esses comportamentos estão acontecendo com uma recorrência importante, a gente vai ter que olhar para isso com um cuidado maior. Claro, o que pode ser isso? Pode estar relacionado a algum transtorno, por exemplo, pode estar associado ao quadro transtorno bipolar, por exemplo, paciente mania, então ele vai ter esses comportamentos. Pode estar associado a uma pessoa com TDAH, que está com uma dificuldade, porque tem dificuldade de controle de impulsos. Aí existem algumas possibilidades. Pode estar relacionado só a essa questão de controle de impulso, Então eu não consigo controlar impulsos e as compras, Esse ato de comprar vai ser mais um deles. Então, se você identifica esses sinais, se você tem identificado esses sinais que eu acabei de colocar aqui, fique atento, comece a monitorar. Como é que você vai fazer isso? Pega um calendário ali e começa a marcar na semana. Hoje aconteceu, aí um dia não aconteceu, enfim.
vai tentando monitorar na semana quantas vezes eu tive esse comportamento, quantas vezes eu fiz a compra impulsiva, quantas vezes eu me senti culpado, ou quantos dias eu permaneci com esses pensamentos de culpabilização e eu com preocupação por estar escondendo. Começa a monitorar. Se você perceber que isso está acontecendo com uma frequência importante, né? Se toda semana isso acontece, se toda semana algum desses comportamentos estão presentes, precisa buscar orientação profissional, avaliação profissional e tratamento, tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você conhece alguém que tem essa dificuldade ou tá vivendo essa dificuldade, encaminhe esse vídeo, porque isso é importante, principalmente para a pessoa começar a reconhecer que ela não tá conseguindo controlar esses impulsos e que isso possivelmente está trazendo um prejuízo importante na vida dela, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver dúvidas, sugestões, comenta aqui comigo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.